Fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele, de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer freios. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? São talvez provas que lhes caiba sofrer, e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que vos afligem, e já bastante consolado vos sentirás. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da vossa partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de ser a vossa vida posta em perigo constitui um aviso de que vós mesmo a desejaste, a fim de vos desviares do mal e vos tornares melhor. Se escapas desse perigo quando ainda sob a impressão do risco que correstes, cogitas mais ou menos seriamente de vos melhorares conforme seja mais ou menos forte sobre vós a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subtendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos, e deixas que de novo vossas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se corrigir. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira,
Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de certo modo de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Muito frequentemente tem um homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Mas vós que presenciastes e pressentistes, quando no estado de espírito, fizestes a vossa escolha. Não creais, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por vossa livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da vossa imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à vossa depuração e à vossa instrução. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como um homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro, resulta sempre da vontade e do livre arbítrio. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem,
que, por consequência, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade.